Eu sou Maurício Fazoli e você está assistindo a mais um episódio da série Afrodescendentes. E o assunto de hoje é identidade cultural. Como eu nunca me imaginei negro, eu tinha uma visão ingênua. Para mim, eu era um branco queimado do sol. Eu não fui sentar naquela mesa. As consequências psíquicas do racismo, essa parte que é mais difícil de trabalhar. Quando eu era criança, minha mãe lia histórias para mim e eu nunca me apeguei muito a histórias infantis porque eu nunca parecia com a personagem principal. E o menino, que é loiro e branco, inclusive descendente de alemães, ele responde, negro como nós não somos negros. E quem começa esse diálogo conosco é a pedagoga Thaís Fulan. Ela traz um exemplo, infelizmente, muito comum. Então, no caso, eu que trabalho na escola pública, nós temos uma mistura, né? Caucasianos, negros, pardos. Não existem quase situações de racismo, de bullying, mas nós temos situações com os pais. Na hora que você precisa preencher a ficha que é obrigatória para dizer de qual raça a criança é, a mãe chega com uma criança negra e registra ela como parda ou como branca. A mãe tem o direito de colocar o que ela bem entende naquela ficha, né? E existem exemplos também de crianças de sala de aula que são negras e que na hora que você pede para fazer um autorretrato, que aconteceu inclusive no ano de 2013, a professora do 4º ano pediu para as crianças fizessem um autorretrato e tinha uma criança negra que só se pintava de rosa e que nós não conseguimos, nem comparando, mostrando assim, colocando ela em frente ao espelho, mostrando outras crianças que tinham a mesma cor de pele ou cor de pele parecida com ela, nós não conseguimos fazer com que ela se conscientizasse de que ela não era branca, de que ela era negra. Foi um trabalho muito triste, magoou muito a gente por a gente não conseguir vencer esse desafio. Porque é uma família bem tranquila, os pais não são muito participativos, a gente não tem muito contato. Nós fizemos comparações, mostramos outras crianças e ele dizia que ele não era daquela cor. Quantos anos? Ele tem 10 anos. O Museu Afro Brasil em São Paulo incentiva jovens alunos ao aprendizado da cultura do povo negro. O relato desses jovens é impressionante. Na escola, eles só falam da importância dos brancos. A escravo, eles só falam da parte ruim, que foi as coisas de tortura que ali tem também, mas não mostra que teve advogados, médicos, arquitetos, nada. E se a gente for no núcleo História e Memória, a gente vai ver tudo isso. Pessoas brancas, pessoas negras, que fizeram até mais do que muita gente branca. Até eu entrar no projeto, eu não tinha orgulho de ser negra. A gente via que o negro não era bem visto. E eu tinha medo de falar eu sou negra e as pessoas me zoarem, me xingarem. Se existe um povo que não tem autoestima, é o povo negro do Brasil. Porque é um povo que sempre tem o estigma da escravidão sobre sua cabeça. Né? Você tem o estigma, tem 120 e tal anos de abolição, que não é nada, né? E ele está sempre presente. Né? Está presente na força policial, está presente na abordagem que se faz, está presente num edifício que se entra, está presente numa loja que se entra, você sempre é visto com uma interrogação. Né? Então a prova é que a cidadania não foi totalmente conquistada. Ela não, né? Você tem sempre o estigma de quê? De ser um mestiço com uma coloração diferente de uma minoria. Né? Porque para nós no Brasil, nós somos uma maioria. Eu sempre tive essa dúvida, porque por mais que eu falasse que eu era afro, meu pai ele sempre foi muito firme com isso, apesar dele ser de cor mais clara. Então ele sempre foi muito firme com a decisão dele de considerar negro. Mas na escola, quando eu falava que eu era negra, o pessoal falava que eu não era negra, que eu era branca. E isso me constrangia muito, então eu era branca demais para ser
negra e negra demais para ser branca. Então, eu nunca tive essa oportunidade. Aí, eu sempre falava que era negra e todos iam. Então, foi difícil para eu, de fato, assumir assim, eu sou negra, de fato. Então... Não, hoje é você bater no peito e falar, eu sou negra e acabou. Mas você não é, você é branca. Não, você não sabe nada sobre mim, você não é, você não vive o que eu vivo. Você também é afrodescendente, espero que um dia você entenda. Então, hoje você ficar batendo no peito e lutar por favor dos seus direitos, né? O referencial dessa criança são todos referenciais brancos. A vida dele nunca vira outra coisa, a não ser no futebol. No futebol ou no basquete americano. Mas por que no futebol, no basquete americano, os afrodescendentes, os negros aparecem, têm estrela, por que não pode aparecer em outro setor da vida? Eu costumo dizer que o racismo é como um iceberg. Você vê a parte mais visível do iceberg, que fica na superfície. E nessa parte mais visível, onde se realiza o processo de conscientização, discurso político, etc. Mas a parte mais profunda do iceberg, que tem a ver com, digamos, as consequências psíquicas do racismo, essa parte que é mais difícil de trabalhar, que é a parte mais dolorosa, que a pessoa chega a negar a sua própria humanidade. E para trabalhar isso é doloroso. Uma criança que desde pequeno ele nasce, o cabelo é ruim, desde pequeno. Isso dele é ruim, isso dele é ruim. Isso é introjetado, começa na família, vai na rua, vai para a escola. Essa menina, quando mostra a África, são os animais selvagens. Parece que outros continentes não têm animais selvagens a serem mostrados. Só a África que tem animais selvagens. Quando se mostra a África, ele não vê nenhum vestígio de civilização, de história. Tudo é primitivo, tudo é inferior, tudo aquilo é um processo psicológico, de pressão psicológica muito forte. É isso que cria a trauma psicológica, e isso é a parte mais difícil. E consequência disso é que a pessoa perde a autoestima. A pessoa, digamos, se considera como inferior mesmo, naturaliza a sua situação. Por natureza, fomos criados mesmo assim, como sendo negros, somos inferiores. E isso tira ele a capacidade de lutar no mesmo pé de igualdade do que o outro, porque ele perde a sua autoestima. Ele não se acha tão humano como outro colega. E quando ele convive com outro colega, parece que estão fazendo favor para eles, aceitar ele vivendo. Nós estivemos também com o desenhista Maurício de Souza, que falou sobre seu novo projeto voltado ao público negro. Eu estou meio distraído e atrasado nisso. Eu devia ter mais personagens negros, afinal, o Brasil metade é negro. Então, acho que estava me devendo e devendo isso para o nosso leitor. Eu criei esses personagens, pesquisei, criei, e gostei da ideia. A menininha, ela joga capoeira, toca berimbau. O menino de violino, ele vai tentar fazer com que a turma da Mônica se interesse por música clássica. E esse daqui é o irmão, já para o lado do axé, o lado da música popular e tudo mais. E esses dois brigam muito para ver quem que vai conseguir influenciar mais e melhor a turma toda, a sua parte musical. Esses personagens serão vetores da música brasileira. A mãe vai me permitir falar de cuidados com os animais, ela é veterinária. E o pai, tem um desenho dele aí, o pai é um promotor de espetáculos. Todos os meus futebolistas, acho que são, lá de longe, afrodescendentes, com as histórias dele. Então, nós já temos os nossos personagens negros, que eles não estão colocados como negros. Esses daqui vão, porque eles vão falar da cultura
negra. A socióloga e especialista em conflitos, Anide Mettmann, passeou conosco pelas ruas de São Paulo e aproveitou para trazer um exemplo real do que é identidade cultural. A forma pela qual a narrativa começa a legitimar esse discurso, seja da vítima, seja do herói, tem uma diferença absoluta em relação às identidades culturais. A segunda geração de uma pessoa que participou das lutas e do ativismo na época da ditadura e que esteve em prisão como prisioneiro político e que depois tem um filho e que sai dessa prisão e é reconhecidamente visto e considerado aqui no Brasil como um herói da época da ditadura. Sempre muito legitimado, um discurso democrático em prol das questões raciais. E o filho dessa pessoa, ainda criança, com 8, 9 anos, assiste uma cena africana de um movimento de rebelião na África, pela televisão, no noticiário, se vira para os pais e diz: puxa, como eles reagem de uma forma muito semelhante à nossa, como eles são parecidos conosco. Conosco quem? Pergunta o pai. Do que é que você está falando? Nós quem? E o menino, que é loiro e branco, inclusive descendente de alemães, ele responde: negro como nós não somos negros. Ele se identifica por uma questão de heroísmo, de aceitação. Eu entrei para o seminário para ser frei franciscano e entrei com uma visão muito tranquila de que lá era um grande espaço de paz, era um paraíso terrestre. E entrei em março e em maio os colegas seminaristas inventaram de comemorar o 13 de maio. E mandou eu sentar na mesa, na hora do almoço, sentar naquela mesa todos os negros. E como eu nunca me imaginei negro, eu tinha uma visão ingênua, para mim eu era um branco queimado do sol, eu não fui sentar naquela mesa. Então, na hora de começar a brincadeira, alguém gritou: eita, tem uma cadeira vazia, falta alguém. Quem falta? Ah, é o Davi. Aí me puxaram e ainda vai para aquele lugar. Então, ou seja, eu achei que foi uma violência, reagi de maneira violenta, quebrando o jarro da mesa, o jarro d'água. Eu falei: eu vim aqui para o seminário para ser respeitado. E ainda me chamaram de negro. Então, ou seja, o que é ter consciência étnica é você amadurecer o processo da sociedade, onde quem é e quem não é negro a nível de pele e quem é e quem não é negro a nível de ideologia. Eu me sinto hoje um negro de pele e de ideologia. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe lia histórias para mim e eu nunca me apeguei muito a histórias infantis porque eu nunca parecia com a personagem principal. E é uma coisa boba, mas as pessoas não param para pensar que a nossa identidade é construída lá na infância. E qual identidade você constrói de um povo se você não tem um personagem principal? Fica meio complicado, a criança fica meio perdida e ela já busca mudar e, então eu quero ser a Branca de Neve, então eu quero ser a Rapunzel. A ginasta brasileira Daiane dos Santos se tornou símbolo de inclusão no esporte. Hoje ela divide um pouco dessa experiência conosco. Eu, como atleta, eu me sinto muito orgulhosa de ser negra, né? Num esporte que não é habitual, que é a ginástica. Por exemplo, quando eu comecei a treinar, já comecei um pouco diferente, comecei com 11 anos, né? E aí, negra ainda, a coisa que eu mais ouvi no começo era: por que ela não vai para atletismo, né? Por que ela não vai fazer outra coisa, né? E eu falei: não, gente, eu não quero fazer outra coisa, eu quero fazer ginástica. Eu quero fazer ginástica. Aí teve casos que tinha meninas que não falavam, tinha pais que não queriam que tivesse relação ali no ginásio, né? Essa coisa toda com a amizade. Mas eu acho que isso tudo vai muito da força da gente e a gente saber o objetivo que a gente tem. Eu acho que eu escolhi a ginástica. E por que não escolher a ginástica? Por que eu tenho que escolher só o atletismo? Então é legal você ver que as crianças que têm a mesma cor da pele sua se espelham em você e as crianças que não têm a mesma cor da pele, ou seja, são brancas, também se espelham, né? Mas a gente sempre fala assim: a gente vive muito para os nossos, né?
acho que está dando um bom exemplo, está mostrando que se a gente acredita no que a gente quer realmente, a gente consegue chegar lá, né? Quando eu já fui em competições onde só eu era negra, onde eu era a única negra, né? E aí as pessoas sempre me perguntam, mas você sofreu muito preconceito? Gente, quem é o negro que não sofreu preconceito? Mas sabe o que é mais engraçado? Eu sofri mais preconceito dentro do Brasil do que fora. Entendeu? Eu já fui em países, na Rússia, tem pouquíssimos negros. Lá você chega, as pessoas querem tocar, querem ver, sabe? Acham lindo a cor da pele e nunca sofri um preconceito. Mas no Brasil, o negro aprende a vivenciar isso desde pequenininho. Começa, às vezes, em casa, começa na vizinhança, vai na escolinha, passa para a idade escolar, vai na faculdade e vive isso a vida toda. E eu nunca vou me esquecer, quando a gente foi para Pequim, teve um episódio que me chamou muita atenção. Eu tava voltando pro lugar onde a gente dormia e tal, e passou um cara, não sei de que lugar ele era, assim, de que etnia, não sei se era da África, né, do Sudão, não sei. Eu lembro que ele tava todo de branco, negro, enorme, alto, e ele passou por mim e o que chamou a atenção nele foi a minha cor da pele. Aí eu falei pra ele falou, ele fez sinal assim, eu falei, ele muito bonito, beautiful, não sei o que. Aí eu falei, mas é igual a sua, só que ele era bem mais negro do que eu. Aí ele, não, eu nunca vi esse tom de pele negra. Eu falei, gente... E ele perguntou pra mim, o que você faz? Atletismo? Eu, não, ginástica. Ele, ginástica? Eu não acredito. E aí pediu pra tirar uma foto. Aquilo tudo me chamou muita atenção. E era engraçado mesmo, que agora eu vou falar, acho que não só da questão da cor da pele, mas a questão do Brasil, miscigenado, né? Porque na equipe da seleção a gente tem negro, tem branco, tem ruivo, tem loiro, tem índio, tem japonês, tudo na mesma equipe. E quando a gente passava no meio da vila, as pessoas chamavam muita atenção das pessoas. Que país é esse? Tão miscigenado. Tenho eu aqui, que tenho minha bisavó portuguesa, minha avó japonesa, desse tamaninho assim, a minha avó, e meu pai, um negrão, né, que veio também, então eu tenho várias culturas aí, que eu acho legal a gente manter, né, a gente saber de onde a gente veio e sentir orgulho. Eu sinto o maior orgulho de todas as culturas que fizeram a Luciana Mello, porque o que eu vejo, eu já vi isso também acontecer, o cara tem o mesmo cargo do que o outro, mas um era negro e o outro não. Ganha menos. Então isso aí ainda é uma luta. Eu acho que as pessoas têm que falar mesmo, tem que ir atrás, falar e ir na polícia quando sentir um racismo. Acho que tem que começar a ter essa movimentação e não ficar parado, né? Porque às vezes o brasileiro é assim, né? A cultura dele em relação a tudo, a política. Hoje eu vejo que a gente luta bastante, né? Luta bastante por uma questão cultural, infelizmente, muito intrínseca ainda nas pessoas, que é da época eu imagino que seja da época da escravidão, né? As pessoas ainda te julgam muito e separam, porque hoje a gente tem essa mania de ver as pessoas só pela cor da pele, vamos olhar onde é que nasceu, se é nordestino, se não é. E aqui no Brasil existe muito isso não só do racismo de cor de pele, mas de onde você é, né? Eu já vi escolas, inclusive, que começam já desde cedo, com 2, 3 anos, aí tem uma bonequinha preta e uma bonequinha branca, e aí chama a bonequinha. Eu participei de uma reunião assim que eu fiquei muito chateada, porque, olha, aqui agora a gente, né, querendo dizer que é todo mundo igual, então temos as bonequinhas X, mas essa daqui chama pretona. Aí eu levantei a mão e falei, vem cá, por que ela não tem um nome? Tipo assim, essa outra boneca aí do seu lado, que era uma branquinha, ela chama branquela ou ela chama alguma coisa? Não, é porque a gente já tem a pretinha. Eu falei, sim, mas você tem a pretinha, mas por que ela não pode chamar, sei lá, Bianca, Luciana, Nina? Ela tem um nome, né? As pessoas têm um nome, então eu presenciei isso. E com isso eu tirei minha filha da escola. Porque eu digo aqui, é a primeira vez que eu estou dizendo isso, mas é verdade, porque realmente a gente ficou muito revoltado com isso. Eu falei, cara, vocês estão pregando um negócio e fazendo outro. Então é aquela coisa do que a gente estava conversando antes, do discurso, quando a pessoa começa a falar, aí você fala, ok, você quer dizer que você não tem essa diferenciação, esse racismo, mas tem, né? Tá lá.
tá lá dentro. Então, assim, por que ela chama? Tem que ter um nome, a boneca é um nome, não é a cor da pele dela, vai chamar pretinha e pretona. Perguntar-nos onde que estão os negros na educação brasileira, no ensino superior. Em todo lugar, quando você olha, é o primeiro, o Joaquim Barbosa, é o único, difícil de ver um segundo, um terceiro, etc. Onde estão os negros como professor, grandes professores nas grandes universidades do país? Onde estão? Você pode apontar cada setor da sociedade brasileira. Onde estão os negros nas mídias, cinema, televisão? Você vai ver que há o que nós chamamos de subrepresentação. Subrepresentação quer dizer que eles não são representados de acordo com o que ele representa numericamente na sociedade brasileira. Tem coisas que são erradas na sociedade que devem ser corrigidas. A educação não é a única ferramenta. Tem a política, tem que implementar políticas de mudança de sociedade, tem que ter leis que funcionem, que reprimam os comportamentos preconceituosos ou racistas. Mas a educação é chave, porque é um terreno onde as leis não atingem. Não é porque você faz uma lei que a pessoa deixa de ser racista de um dia para o outro. Não é porque você fez a lei da Maria da Penha que as pessoas deixam de ser machistas de um dia para o outro. Aí é um longo processo. Tem que trabalhar com a cabeça, tem que trabalhar tem que transformar as pessoas. Isso, a educação é uma das ferramentas para fazer isso. É por isso que tem essas coisas e tudo, de ensinar a história do negro, história da África, tudo isso para eles verem que os africanos não saíram simplesmente da selva, saíram dos continentes do mundo que foi o palco de grandes civilizações na história da humanidade, que enriqueceram a história da humanidade como tantas outras partes do mundo. E é um futuro distante, mas é um futuro que o negro vai conseguir olhar, por exemplo, num comercial e se ver. O negro vai passar numa banca de jornal, ver as modelos e vão ser modelos negras também. Ele vai ter o que consumir, vai ter o que mostrar, porque a sociedade ela só reproduz na mídia o que ela toma como normal. E ainda que a gente tenha mais de 75% de uma população negra, a mídia nos ignora, a gente se ignora, a população negra ainda se ignora. E a gente está começando agora a mostrar para o mundo que a gente tem voz, a gente tem gosto, a gente consome e a gente vai chegar lá. Obrigado e vejo você no próximo episódio de Afrodescendentes. Até mais!